Let's go. I wake up to a... Sabe, Carl, uma curiosidade, até você trouxe pedaços assim da sua resposta, dessa próxima curiosidade que eu tenho assim. Eu tenho conversado há um tempo com acadêmicos, né, para tentar falar com o mundo corporativo. Apesar de já estar, digamos, diminuindo, eu ainda sinto uma certa restrição no mundo acadêmico de se colocar nessa posição, digamos assim, de influenciador digital. Não sei se eu posso colocar dessa forma, e de falar para o mundo corporativo. Mas você já faz isso há muito tempo, assim. Queria te perguntar como foi o desafio de, digamos, começar quando ninguém imaginou, pensava nisso. E quando que você percebeu também que, assim, mais do que ter o conhecimento para aplicar, que você conseguia esclarecer isso para as pessoas, sabe? Porque às vezes eu vejo pessoas que têm um conhecimento adequado, mas não conseguem esclarecer como diversos vídeos que eu já acompanhei seu. Bom, eu acho que parte do princípio é assim, se você perguntasse para mim, Carla, definitivamente qual é a sua principal carreira, né? E a principal carreira é ser professora, né? Isso, eu tenho muito orgulho de ser professora. A gente vive uma situação aqui no Brasil que ser professora é de mérito, né? O aluno de ensino superior, ele pergunta para o professor assim, professor, a senhora trabalha ou a senhora só dá aula, né? Existe toda uma aura de que dar aula é uma coisa secundária que você faz, porque você sabe muito sobre um determinado tema e as pessoas querem aulas suas. Isso é uma bobagem, né? Ser professor não tem nada a ver com o que você sabe sobre alguma coisa. Ser professor é sobre a arte de ensinar. E ensinar é uma arte, ainda que algumas pessoas achem que dá para fazer seguindo ali um roteirinho de como fazer um curso online, né? Definitivamente, ser professor é entender o lugar que está o aprendente, qual é o vocabulário que ele consegue acompanhar, qual é o interesse específico dele, como que você pega ele no lugar que ele está e leva ele desse ponto A até um outro ponto B, que tipo de explicação fará ele se perceber potente, porque muitas vezes o conhecimento afasta, o conhecimento assusta. Então, o professor é aquele que traz, que ampara, que convida, que encoraja o indivíduo a seguir naquele conhecimento, naquela trilha. Então, eu acho que, antes de mais nada, o que eu faço nas redes sociais é usar a minha vertente de professora num formato rápido, né? Num formato que cabe dentro de um podcast, ou que cabe dentro de um espaço de um Reels, ou que cabe dentro de um curso online, né? Porque minha vida toda eu dei aula para cursos de graduação bem robustos, né? Como é o caso de um curso de medicina, um curso de psicologia, um curso de fonoaudiologia, de enfermagem, que requer, né, um aprofundamento, especialmente nesse conhecimento sobre o funcionamento do cérebro, porque são pessoas que interagem com o cérebro para diagnosticar, tratar e interferir e prevenir situações nas vidas humanas, né? Então, é uma coisa muito séria o que a gente faz ali. E o conhecimento precisa ser passado de forma muito séria, né? Muito cuidadosa, porque ele implica em como será feito um diagnóstico, como será feito um tratamento, como que você prepara a cabeça de um profissional de saúde para que ele seja potente para interagir com pessoas que estão vulneráveis, né? Que precisam desse apoio. Então, é muito sério isso, né? E fazer esse processo é um processo que, muitas vezes, a gente tem conteúdos que hoje eu sou, né, provocada a entregar em 10 minutos no meu canal no YouTube, que eu dava aulas de 4 ou 8 horas sobre aquele tema, né? Então, um tema que eu trato ali em 15 minutos no YouTube, às vezes era tema de 3, 4 horas de aula, né? Então, também tem essa outra arte de você pegar o que de fato cria um enredo que fará o indivíduo ser provocado a se aprofundar. Porque esse é o truque hoje da rede social. Você tem que jogar ali uma isca para o indivíduo falar, nossa, isso aqui eu quero saber mais. E aí ele começa, de fato, a estudar e se relacionar com o seu conteúdo, né? Eu acho que a profissão de influencer é a profissão que diz respeito que o indivíduo ganha dinheiro através disso, né? E não é o meu caso. Então, acho que eu não posso me chamar de influencer, né? Eu não ganho dinheiro pelo conteúdo que eu faço na internet. O conteúdo que eu faço na internet dá relevância para o meu trabalho. O meu trabalho é dar consultoria, treinamentos, palestras, estar à frente, estar no palco, estar à frente de um grupo de pessoas que quer se emancipar, né? Que querem evoluir, que querem conhecer mais, que querem ir além, que querem expandir sua potência. O trabalho da rede social é para dizer, olha, gente, tem esse caminho aqui, que tal se vocês vierem? Então, ele precisa ser apresentado como um convite. Ele não pode assustar, ele não pode dar a impressão para o indivíduo que não é para ele, né?
Eu acho que uma das iniciativas mais relevantes que a gente tem hoje nesse cenário é que eu peguei quase todo o meu conteúdo que eu produzia online, inclusive cursos, né, online, como é o caso do curso Neurociência para Todos, que é um curso icônico já, que já teve mais de 10 mil alunos, né? Pegar esse curso e jogar dentro de uma comunidade, que a gente fundou agora, chamada Comunidade Inédita, e lá a ideia é que a gente continue o processo de aprendizado, obviamente agora com mais players, né? Porque agora eu já tenho os meus alunos, eu já sou praticamente uma avó científica, né? Já tenho filhos que já podem ter filhos, né? Dentro dessa dinâmica. Então, já tenho pessoas que eu orientei, que eu trouxe para o jogo, né? Que eu ensinei o caminho das pedras e que agora já tem seus próprios orientados, né? E não em ciência, mas especialmente em ensino de neurociência. O ensino de neurociência é um capítulo pessoal, um capítulo particular, porque a anatomia é difícil, a fisiologia é complicada, é um monte de palavras que assustam, tem muita química, tem muita física, tem muita percepção também das ciências humanas. Para você entender minimamente, você tem que ter um diálogo com filosofia, um diálogo com psicologia. Então, é um tema dos mais cavernosos, dos mais difíceis de serem penetrados, e ao mesmo tempo que trazem os insights mais profundos ali, quando o indivíduo está se perguntando sobre autoconhecimento. E é bom que a gente esclareça, eu não estou dizendo que ele é melhor, mas eu estou dizendo que ele é mais acessível. Ainda sendo complicado, ele é mais acessível do que toda a narrativa da filosofia, né? Ou toda a narrativa da psicologia. Essa sim, ciências não só difíceis, mas que tem muitos pontos que ainda estão em debate, né? Que tem autores. Então, o autor X acha isso, o autor Y acha aquilo. Em neurociência, as coisas são um pouco mais homogêneas, e especialmente o começo é bem pragmático. Então, dá para o indivíduo introduzir-se, iniciar uma trajetória em neurociência que é bem mais pragmática do que o início da filosofia ou da psicologia. Isso é uma espécie de convite, né, para a pessoa mergulhar nesse tema, e esse é o convite que eu faço. Então, eu me considero uma influencer, acho que como produtora de conteúdo nas redes sociais, eu sou uma boa professora. Acho que é assim que eu gostaria de ser lembrada, inclusive, Renato. Mas olha, mas deixa aqui minha torcida, cara, para que mais profissionais do mundo acadêmico, independente até da área, possam fazer esse movimento, né? Porque, infelizmente, como você até falou no decorrer assim, das últimas respostas, tem muito profissional por aí que não deveria estar influenciando ninguém, não tem o conhecimento adequado e está tendo uma relevância gigante na frente de quem poderia passar o conhecimento adequado, né? Então, aqui deixo minha torcida para que mais profissionais acadêmicos façam esse movimento. Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente pede isso, né? Porque a gente pode estar, na verdade, pedindo a coisa errada, Renato. Porque se os acadêmicos se preocuparem muito em comunicar a ciência, em serem divulgadores de ciência, não vai restar tempo para eles fazerem o que é muito importante, que é fazer ciência. Então, acho que alguns se sacrificam porque gostam, como é o meu caso, não é nenhum tipo de sacrifício e tal. Se você me pergunta, cara, você prefere produzir ciência no laboratório ou divulgar ciência, ensinar ciência, trazer as pessoas para esse lugar, né, desse debate, eu prefiro essa segunda parte. Mas eu acho que quem está lá no laboratório fazendo ciência também está fazendo uma coisa muito importante, né? Então, não acho que todos deveriam buscar, até porque nem todos são comunicadores, né? Sim. Eu acho que quem é comunicador, eu acho que é o contrário, sabe, Renato? Quem é comunicador, quem gosta desse trabalho, quem acha que faz isso bem, precisa estudar o suficiente para poder falar. É um pouco diferente a minha forma de entender, né? Sim. Eu acho que a pessoa que queira comunicar, que esteja disposta a fazer esse trabalho, precisa saber que, especialmente em algumas áreas do conhecimento, como é o caso da neurociência, você vai ter várias camadas de aprofundamento antes de poder começar esse processo. Porque o primeiro capítulo do livro não te habilita. Pode ser que para algumas áreas do conhecimento, o primeiro capítulo do livro seja suficiente para você poder começar a falar do assunto. Aqui você vai precisar ir um pouco mais adiante, porque a complexidade chega em níveis relativamente robustos, em níveis relativamente bem profundos. Então, é necessário ter essa noção e respeitar essa característica que algumas ciências têm, de pedirem mais aprofundamento para poder para que você possa servir efetivamente como alguém que vai ter um alto-falante nesse campo, né? Neurociência
quem sabe óbvio, todo mundo vai dizer que a sua é pior, né? Mas para mim a neurociência atingiu níveis bizarros, né? De charlatanismo, vamos dizer assim, para usar a palavra certa. Acompanhada assim. Me convenceu a mudança da sua visão, cara. Let's go. I wake up to a